E se uma busca por respostas sobre o nosso passado acabasse nos levando a um enigma ainda mais fundo e totalmente inesperado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no mistério submerso de Cuba, uma história que começa de um jeito que ninguém poderia imaginar. A nossa jornada começa aqui. Olha só que título chamativo. Um papiro egípcio prova a existência de gigantes? É uma pergunta bem ousada, que já deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Mas o pulo do gato é que a verdadeira surpresa não está no Egito Antigo, não. Esse título é só o ponto de partida para um mistério bem mais profundo, literalmente falando, que nos leva para as águas escuras do Caribe. Então, vamos voltar para 2001, lá na costa de Cuba. É ali que tudo realmente começa, com umas imagens bem estranhas captadas por um equipamento de sonar. Uma equipe de uma empresa canadense, Advanced Digital Communications, ou ADC, estava fazendo um mapeamento do fundo do mar, bem ali perto da península de Guanahacabibes. E lá no fundo, a quase 800 metros de profundidade, eles deram de cara com uma coisa que ninguém esperava. As imagens do sonar, sabe, não mostravam só pedras e areia. Elas revelaram algo surpreendente, padrões super organizados, com estruturas que lembravam pirâmides, círculos e formas geométricas simétricas. A disposição de tudo aquilo era tão certinha que, sério, parecia o traçado de uma cidade. E a partir daí, claro, surgiu uma teoria de cair o queixo, uma que poderia reescrever o que a gente sabe sobre as primeiras civilizações das Américas. A pergunta na cabeça de todo mundo era: será que tinham encontrado uma cidade submersa de 6.000 anos? 6.000 anos! Só para a gente ter uma ideia, isso significaria que essas estruturas seriam mais antigas que as grandes pirâmides do Egito. É uma ideia que desafia assim tudo que a gente aprendeu sobre o início das civilizações. A engenheira marinha da equipe, a Paulina Zelitsky, estava visivelmente impressionada. Na época ela disse: é uma estrutura realmente maravilhosa, que parece ter sido um grande centro urbano. Puxa, dá para sentir empolgação e o espanto na fala dela, certo? Mas, como toda descoberta extraordinária, essa também bateu de frente com uma parede de ceticismo. A ciência começou a questionar a especulação e as perguntas mais difíceis não demoraram muito para aparecer. E aqui a gente chega no X da questão. De um lado, a possibilidade incrível de uma cidade antiga submersa. Do outro, um problemão geológico. Como é que uma cidade poderia ter afundado 800 metros? A resposta é: levaria muito, mas muito tempo mesmo. E quanto tempo seria isso? Bom, geólogos calculam que levaria pelo menos 50.000 anos para aquela área afundar tanto assim. Isso colocaria essa suposta cidade num tempo muito, mas muito anterior a qualquer civilização urbana que a gente conheça. A conta simplesmente não fecha. E o mais curioso é que até os cientistas mais pé no chão, como o geólogo cubano Manuel Iturralde Vinente, admitiram que a descoberta era intrigante. Ele disse: é estranho, é bizarro, nunca vimos algo assim antes e não temos uma explicação. Ou seja, mesmo achando que era algo natural, ele reconheceu que era uma coisa fora da curva. E olha, a própria descobridora, a Paulina Zelitsky, foi a primeira a pedir calma. Em 2001, ela falou para a BBC: seria totalmente irresponsável afirmar o que são essas estruturas sem provas concretas. Essa declaração mostra que, apesar da empolgação toda, a equipe sabia que ainda não dava para bater o martelo. E é aqui que a história fica ainda mais esquisita. Se a descoberta era tão promissora, por que raios a pesquisa parou? Essa falta de respostas, claro, abriu espaço para todo tipo de teoria, incluindo a de que rolou uma conspiração do silêncio. A pergunta que não quer calar é essa: por que, em mais de 2 décadas, nenhuma expedição importante voltou ao local? Uma descoberta que poderia mudar a história e depois um silêncio quase total. Estranho, né? A verdade parece ser uma combinação de fatores, sabe? O interesse político de Cuba foi diminuindo com o tempo, a grana, que é essencial para uma expedição dessa profundidade, nunca apareceu de verdade, uma missão internacional que estava planejada para 2002 foi cancelada por falta de verba. Junte a isso o ceticismo da comunidade científica e ficou quase impossível conseguir investimento. E nesse vácuo, já viu, né? As teorias sobre Atlântida e conspirações explodiram na internet. Para a gente entender melhor esse quebra-cabeça, vale a pena olhar um pouco para o lado. Essa descoberta em Cuba não é o único achado arqueológico que bagunce as linhas do tempo que a gente conhece da história. Pensa, por exemplo, em Göbekli Tepe, lá na Turquia, com templos de 11.500 anos que mudaram tudo o que a gente pensava sobre religião. Ou no monumento de Yonaguni, no Japão, uma estrutura submersa que até hoje gera debate se é natural ou foi feita por humanos. São peças que mostram que a história pode ser bem mais complexa do que parece. E assim, as estruturas cubanas continuam lá, no fundo do mar.
envoltas em silêncio, em dúvida e, claro, num fascínio que se recusa a morrer. É um mistério que, por enquanto, continua sem solução. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Que outros segredos será que as profundezas do oceano ainda guardam, só esperando o dia de vir à tona para, quem sabe, reescrever a nossa história?